Vai ser, meus irmãos? Amém? Vamos começar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Pedindo Deus para que nos brinde, nos guarde, como a aula passada, nós falamos sobre satanologia, sobre Satanás, e graças a Deus foi uma aula muito leve. Eu já dei aula dessa matéria e pessoas passarem mal. Graças a Deus foi uma aula abençoada. E eu creio que hoje nós vamos falar sobre demonologia, e eu creio que também será uma aula leve, será uma aula abençoada. Amém? Senhor, em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha enviar os seus santos anjos neste lugar, onde nós vamos estar estudando sobre demonologia, e te pedimos, Senhor, que a tua presença venha estar conosco. Meu Deus, usa meus lábios, usa a minha mente, usa, Senhor, a mente desse povo, dos teus alunos, dos teus servos, dos teus discípulos, para absorver a matéria. Meu Deus, em nome de Jesus, bloqueia toda entidade, todo espírito maligno, toda a influência de Satanás, todo demônio. Meu Deus, que eles sejam proibidos de entrar nessa sala de aula, mas que somente os teus santos anjos e o teu Espírito Santo tenham liberdade em nosso meio. Meu Deus, enquanto eu estiver ministrando, que o Senhor venha abrir o coração do povo, abrir a mente do povo, abrir o intelecto deles, Senhor. Porque, meu Pai, eles não estão fazendo um curso secular, eles não estão fazendo um curso profissionalizante, eles estão fazendo um curso, meu Pai, espiritual. Então, meu Deus, em nome de Jesus, honra, meu Pai, a fé, honra, Senhor, a vida dos teus servos aqui, e que essa noite seja uma noite de glória, de bênção, que não seja só um alimento para o intelecto, mas que seja também um alimento para o nosso espírito, que o Senhor venha bloquear toda ação demoníaca em volta deste lugar, e que a tua presença venha estar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar início então à matéria. A demonologia, ela também é igual a satanologia. Existe a demonologia bíblica, que é o que nós estamos estudando. O que é demonologia bíblica? É quando você pega tudo que fala sobre esses espíritos malignos e você coloca dentro de um sistema, a teologia sistemática. Então a demonologia bíblica é uma demonologia que fala tudo sobre os demônios que estão nas escrituras. E existe a demonologia secular, que são pessoas que nem às vezes evangélicas são, e que estudam e têm um fascínio por essa matéria e estudam. Hoje existe essa profissão de demonólogo. Existe até um casal, eu não sei pronunciar o nome deles correto, que fazem... A maioria dos filmes de terror, baseados em fatos reais, são inspirados na vida deles. Eu esqueci o nome agora do casal, eu lembrei agora, mas lembrei da cena, mas não lembrei do nome deles. Enfim, eles são demonólogos, porque já faleceram. Esses demonólogos são pessoas que estudam a fundo demônios, estudam sobre demônios que não estão nas escrituras. Aí eles vão estudar sobre Goétia. Alguém já ouviu falar de Goétia, que dizem que Salomão prendeu 72 demônios? Não tem nada na Bíblia sobre isso, mas a demonologia estuda e diz que Salomão prendeu 72 demônios, que ele, quando se desviou, e aí esses 72 demônios ficaram ao serviço dele, e aí escreveram o livro de Goétia, que são esses 72 demônios. E você vê muitos livros que vão falar sobre a demonologia secular, vão falar sobre Lilith, vão falar sobre espíritos Asmodeus, que é um dos demônios mais fortes. Aquele filme A Freira, não sei se alguém já assistiu, ele é bom assistir meia-noite sozinho, né? Já repreendido, né? Chamado Vala, que é aquele demônio que tem na freira, ele existe, ele é real. Claro que o filme vai dar uma exagerada para botar terror, mas são assuntos de demonologia. E a gente não estuda sobre isso, pelo menos na teologia a gente estuda a demonologia bíblica. E nós vamos falar hoje sobre os anjos caídos, seguidores de Lúcifer, chamados de demônios. A demonologia é o estudo desses seres, e nessa unidade lançaremos um olhar sobre essas criaturas, sua natureza, características e sua ação entre os homens. Então essa é uma demonologia saudável, porque é totalmente bíblica. Eu sempre aconselho, antes de você querer estudar sobre batalha espiritual, de coisa que não está nas escrituras, volte primeiro para a Bíblia. Depois que você montar uma estrutura mental, espiritual e intelectual, aí você pode ler outros livros e aí você vai ter o equilíbrio. Você vai dizer, isso aqui não está testificando. Mas se você pegar uma pessoa que não tem nada de conhecimento teológico e colocar para estudar esses assuntos, a pessoa pode ficar até louca ou pode ter um fascínio anormal por isso
e pecar. Então, é importante a gente ter uma base que é a demonologia bíblica. Então, quais são os objetivos pedagógicos? Apresentar a demonologia, doutrina dos anjos caídos. Estudar sobre a hierarquia das trevas dos espíritos paulinos, sua atuação e efeitos na vida dos homens, tais como opressão e possessão. A hierarquia das trevas nos escritos de Paulo. Então, quando a gente fala de hierarquia, no seminário de batalha espiritual a gente esmiuça um pouco mais isso, e aqui a gente não vai ter muito tempo, mas Paulo dá a entender, não é que é exato, não é que está nítido na Bíblia, mas estudando dá a se entender que existe uma hierarquia. E essa hierarquia é revelada graças a Paulo. Paulo foi praticamente o único, ou talvez os outros receberam, mas não contaram. Mas Paulo foi praticamente o único que conseguiu contar um pouco sobre essa hierarquia. Então, o mundo espiritual é organizado, tem hierarquia. Então, essa questão de igualdade, que todo mundo é igual em nível de autoridade, isso Deus, o próprio Deus criou hierarquia. Então, esses principados que estão no topo da hierarquia, eles eram principados lá em cima no céu, ou nas regiões celestiais, antes da queda. Então, eles não perderam o seu principado. Lembra que acho que eu falei, foi aqui que eu falei, sobre quando a pessoa é caída e continua sendo caída, o nome ainda fica? Não sei se foi aqui ou se foi... O principado é a função dele, não o caráter dele. Isso, é uma função, é como se fosse um título de poder, é uma hierarquia. É como se tivesse cabo, tenente, coronel, general. Então, o maior que está mais em cima, pelo menos é o que se dá a entender, são os principados. Repita comigo, principados. Principado. A palavra principado vem, é só você lembrar da palavra príncipe, que você vai lembrar, principado. Falando de modo prático, um principado é um território governado por um príncipe. Então, normalmente é um local, é um ambiente que esse principado toma conta. Então, por exemplo, tem um principado que toma conta de determinado lugar, tem hierarquia. Então, isso seria principados. Seriam seres malignos responsáveis por tentarem dominar e influenciar reinos e nações. Alguém pode ler para mim Daniel capítulo 10, versículo 12, aqui está 13, mas pode ler o 12, por favor? Daniel capítulo 10, rapidamente, só para a gente ter uma noção desse principado no Antigo Testamento. Esse seminário lembra muito o seminário de batalha espiritual, porque fala sobre esses espíritos. Alguém achou que ali? É. E o anjo prosseguiu e exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Até o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então veja que a gente falou um pouco sobre Miguel, sobre Gabriel. Aqui Daniel está orando e o Senhor manda Gabriel para trazer uma revelação para ele. E a Bíblia diz que Daniel começa a orar, já fazem 21 dias e nada, então de repente o que acontece? Desce o Gabriel avisando que desde o primeiro dia Deus já estava ouvindo a sua oração, mas o príncipe da Pérsia o prendeu, o segurou. Veja, aqui não está falando príncipe dos demônios, príncipe de um nome de uma entidade. Pérsia é o que? Um local, uma geografia. E aí depois ele diz, depois que acabar o príncipe da Pérsia, vai vir o príncipe da Grécia. Então esses principados é como se governasse nações. O principado do Brasil, o principado da África, o principado da Turquia, enfim, todos os países têm esse principado. Então Daniel ali, o que prendeu o anjo foi um principado, foi um príncipe, foi uma batalha que aconteceu nas regiões celestiais. Então veja que às vezes você está orando e Deus abre, Deus manda a resposta para você e o
só que o desejo de Deus é que você continue, porque a batalha está travada. Às vezes a bênção do céu já foi liberada, mas tem uma batalha. Por exemplo, tem bênçãos, e vou só trazer uma pincelada de pregação, e tem bênçãos que Deus, ele dá na tua mão. Você ora e Deus automaticamente pega e dá na tua mão. Ele te dá, ele te entrega. Mas tem bênçãos que ele libera nas regiões celestiais. E fica lá. Está liberado. Então é você que tem que orar, clamar, buscar e pegar do mundo espiritual. Amém? Então aqui Daniel, ele não é uma pregação, mas é só para a gente entender, é um assunto de perseverança de Daniel. Então esse texto fala sobre esse príncipe que está guerreando para quê? Para que Daniel não receba revelação, para que Daniel não entenda, para que Daniel não compreenda. Às vezes Deus te dá algo, mas ele não te explica. E então os anjos, vejam que os anjos são usados por Deus também para nos instruir. O anjo vem e explica a Daniel o porquê daquela situação e o porquê da demora. Então Daniel tem que continuar insistindo, buscando. E a insistência, irmão, no mundo espiritual é muito importante. Até ontem preguei sobre isso, sobre a resistência. No mundo espiritual, não é quem é mais habilidoso, mais forte, mais inteligente, é o que mais resiste. O mais resistente, normalmente, é o que vai mais longe. Que Deus possa nos dar resistência em nome de Jesus. Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a Daniel, já estava difícil, tinha um principado para impedir a oração dele de chegar aos céus. Então, significa que na nossa região, por exemplo, teria um principado que poderia talvez impedir a nossa oração de chegar aos céus? Sim, não é que ele impede a oração, porque a oração chegou desde o primeiro dia. Aqui é porque acontece, essa revelação não tem a ver com o próprio Daniel. É uma profecia para o futuro, para as coisas que Daniel tem sobre a nação de Israel. Entendeu? Então a fúria do inimigo não é só contra Daniel, é contra a nação de Israel, como um todo, como o povo de Deus. Então, por exemplo, não é que nenhum demônio tem poder de impedir a tua oração. A única coisa que impede a nossa oração é o pecado. Né? Isaías 59. Não é que Deus não ouça, porque Deus não é surdo. Mesmo em pecado ele ouve. Esse ouvir quer dizer atender. Então, por exemplo, nenhum demônio tem o poder de bloquear a tua oração. Ele não pode, porque Deus é onisciente, onipresente. Se você pensar agora, você já está orando em pensamento. Só que o que acontece aqui é uma batalha da resposta. Entende? Então aqui teve uma batalha espiritual muito grande nas regiões celestiais para Gabriel trazer a resposta. Quando Gabriel, claro que isso aqui é meio difícil de explicar com pouco tempo. Quando Gabriel desce, esse principado guerreia de alguma forma com Gabriel. E impede Gabriel há um bloqueio, há uma batalha ali. Então Deus vai e manda o arcanjo Miguel, ele que é o guardador de Israel, ele vem, dissipa esse principado e Gabriel consegue descer e trazer a mensagem. E aí ele diz, não tem ninguém que se esforce comigo a não ser Miguel, um dos príncipes. Então ali está falando de uma profecia. É a mesma coisa que Deus te deu um sonho, e aí você não entende, e aí o inimigo luta para você não entender o sonho. E Deus já mandou o anjo para te interpretar. Entende? Deus não poderia apenas chegar para Daniel, dar o sonho e explicar de uma vez? Mas Daniel é um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Mas veja que para Deus nos revelar coisas, a gente tem que estar num nível muito alto de entendimento, de intelecto, de espiritualidade. Então, nesses 21 dias, por mais que teve uma batalha, Daniel foi crescendo espiritualmente, foi rompendo, e Deus então abriu esse leque. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Esse texto aqui de Daniel, irmão, a gente gasta umas meia hora só falando dele, porque a gente só sabe, porque o objetivo aqui é falar sobre a hierarquia. Mas se a gente pegar Daniel 10:13 e esmiuçar, é muito forte. O que acontece no mundo espiritual, tem hora que parece que Deus não está nos ouvindo, parece que o céu não está atendendo, e o céu está respondendo. Só que há uma peleja, há uma guerra, há uma batalha acontecendo em todo momento, Não é que Gabriel é fraco e o principado é mais forte, mas havia de fato uma guerra, havia uma batalha ali. Os demônios não queriam que Daniel tivesse a revelação, mas Deus então, depois da perseverança do Daniel, ele conseguiu em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o que está escrito? Isso aqui eu já li acho que na última aula. Para que agora pela igreja multiforme, sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Isso aqui, eu cheguei a falar aqui acho que na primeira ou segunda aula sobre os anjos que ficam, que é revelado as profundezas do reino de Deus, através até da nossa pregação, que é conhecido pelos principados e potestades, ou seja, os anjos espirituais não... É até bom falar isso novamente, porque vai
voltar na memória de vocês, vai refrescar a mente de vocês. Que os anjos ainda têm curiosidade sobre as coisas do reino, da pregação. Eles não sabem todas as coisas. Então eles ficam até meio fascinados quando alguém prega debaixo da unção e da sabedoria do Espírito Santo. Potestade. Então, diga comigo, principado. Potestade. Então veja a hierarquia. Primeiro os principados, que seriam... Irmãos, por isso que é complicado quando você está na batalha espiritual. Você não está lutando com aquele espírito que às vezes apareceu para a pessoa, aquele vulto, aquela voz que ela ouviu. Isso são espíritos inferiores. A nossa grande luta são principados. Esses que são poderosos, esses que são... Pode ver que em determinada cidade você sente um ambiente diferente. O mesmo principado que você sente aqui, você não sente em outro país. Tem país que você entra que você sente um peso tão grande que é assustador, porque tem um principado naquele lugar que é diferente do que está no Brasil. Seria um chefe e teria os liderados. Seria como um presidente, para a gente tentar trazer. O presidente da República, aí tem os governadores, senadores, deputados. Autoridade governamental. Isso. O nosso principado é o Lula, então. Orar por ele, né? Orar por esse principado. Ou seja, então... Orar pela mente e o Você vai lá coração, para sobrenatural. Só a diferença. Por que muito crente se corrompe na política? Porque eu não sou contra um crente entrar para a política, desde que ele não seja... opinião minha, tá, irmão? Desde que ele não seja pastor. Porque, por exemplo, a pessoa é pastor. Ele deixa de ser pastor para virar político e largar a igreja de lado para virar político, é uma opinião minha. Eu não acho legal, porque ele está trocando o chamado dele para a política. Agora, um cristão honesto, que entende de política, ele tem que entender. E tudo bem ele entrar. Mas quando um cristão entra para a política, por que a chance dele se corromper é grande? Porque ele está lidando com quem? Ele não está lidando com um demônio fraco, irmão. Entende? Eu tive uma experiência com um amigo que é pastor, e ele falou que ia entrar para a política. Eu falei, cara, sai fora disso. Lembra de onde tu veio, aonde Deus te colocou, e tu vai voltar para o inferno de novo? Não, mas a política está na Bíblia. Aí citou Daniel, mas tu está disposto a servir igual o Daniel serviu? É totalmente diferente, é outro contexto. Eu até aceito um cristão na política, eu acho que é até bom e válido. Mas ele vai enfrentar principado e potestade. Ele não vai enfrentar um demônio que manifesta no terreiro. É igual o André Mendonça, né? Vai. O André Mendonça no STF sozinho, né? É o cristão lá no meio daquele povo. É isso aí. Imagina a pressão que é. A pressão é muito grande. A gente não tem noção porque a gente não está lá. Mas eu já vi um pastor que fica lá dentro do Senado e ele conta que ele chega no Senado e é aquela pressão, aquela coisa horrível. Aquela coisa. Porque ele está enfrentando um principado e uma potestade. Então fala assim comigo, principado e potestade. Vamos falar sobre elas. Estão intimamente ligadas aos principados, então elas estão conectadas. É uma hierarquia. Seriam seres malignos ligados mais diretamente a autoridades terrenas. Que autoridade? Políticos, normalmente, governantes. Porque o diabo não vai querer governar a mente de uma pessoa que não é nada. O máximo que ele vai fazer vai roubar, vai ser um ladrão, vai ser um traficante, um assassino. Claro que isso é horrível para a sociedade. Mas se um principado conseguir entrar na mente de um político, de um governante, de um imperador, de um Hitler da vida, o que ele consegue fazer? Então, esses principados trabalham conectadamente com os principados com as potestades. Então, eles vão usar autoridades terrenas e autoridades espiritual. Olha que no inferno é modo de dizer, mas no mundo das trevas existe uma hierarquia. Isso porque estão ligados a uma oposição direta ao reino de Cristo. Esses textos aqui estão nos dando uma ideia de que todas essas potestades estão lutando 24 horas por dia contra o reino de Cristo. A luta deles é contra o reino. Eles querem destruir o reino de Cristo de qualquer custo. Não vão conseguir. Eles podem aparentemente, dependendo do lugar, aparentemente estarem ganhando, mas o reino de Cristo, diz a Bíblia, que é um reino que jamais terá fim. Então o reino de Cristo não pode ser destruído. Não será destruído. Mas haverá uma grande oposição. A gente pensa que batalha espiritual é o seguinte: eu tenho que invadir aquele terreno e destruir todo mundo ali e tomar aquele território. Não. Batalha espiritual tem mais a ver
Claro que existem novos terrenos para a gente conquistar, mas a batalha espiritual tem mais a ver de quando o teu exército destrói o inimigo, expulsa o inimigo, e aí você está naquela posição e você tem que lutar para o inimigo não voltar. Está entendendo a diferença? Cristo já conquistou tudo. Então a nossa posição é ficar firme, manter a posição. É como se a gente estivesse ganhando. Estamos ganhando do jogo, do futebol. A gente está ganhando. Então agora a gente tem que manter a posição para não levar ataque, não ser derrotado. Então a batalha espiritual tem mais a ver com isso. De você já ter vencido, de você estar na posição em Cristo, e agora é só você permanecer, lutar, porque em breve Cristo vai vir e vai amarrar os demônios de Satanás e destruí-los. Então isso tem mais a ver com batalha espiritual, que às vezes dá a ideia. Claro que a gente pode usar o contrário para ganhar almas. A pessoa está lá com uma cidade cheia de pecado, cheia de iniquidade, a gente vai lá e toma aquele território. Mas em geral falando, Cristo já conquistou tudo. Porque se você entender, a Bíblia diz que os principados, potestades, todos eles foram criados para Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então quando Deus criou os anjos, foram feitos para glorificar a Cristo. Quando Deus criou os principados, potestades, hostes, domínios, príncipes e seres que a gente não conhece, todos eles foram criados para a glória de Cristo, para exaltarem o nome de Cristo. Então, você está vendo que nós estamos lidando com criaturas. Nós não estamos lidando com o Criador. O Criador está acima de todos eles. Mas como eles sabem que pouco tempo eles têm, eles vão fazer de tudo para levarem o máximo de pessoas que eles têm com eles para o inferno. Esses são as potestades. Veja que é chamado por alguns teólogos de a ordem da desordem. O inimigo entendeu que não existe crescimento sem organização. Quando falaram que Jesus estava expulsando demônio para Beelzebul, ele disse, olha, se Beelzebul expulsa seus filhos, todo reino dividido não subsiste. Então, às vezes, o diabo, para destruir uma igreja, ele não precisa fazer muita coisa. Ele só precisa colocar divisão. Um contra o outro. Se ele conseguir colocar divisão entre nós aqui, imagina, só aqui, eu dou um exemplo, começar a divisão entre nós aqui, essa aula não vai ser mais a mesma. O seminário não vai ser mais o mesmo. Então, por isso que você vai ver muitas desordens em muitos ministérios, porque é o pé de Satanás, a mão dele, a garra dele ali, porque é isso que ele quer fazer. Então o maior tabuleiro dele é na mente das pessoas. Na mente. Ele quer colocar uma intriga, ele quer colocar uma desordem. Por quê? Porque, irmão, se a igreja se organizar, a igreja é imbatível. É Cristo que garante a igreja. É Cristo, porque nós não estamos representando você, nós estamos representando um reino. Então é como se nós fôssemos um exército de Cristo, uma propaganda do Criador. Então, o interesse de Cristo é muito grande por nós. Então, quando Deus me usa, Ele não me usa porque Ele acha bonitinho me usar, ou Ele me usa para mostrar para as pessoas que Ele me usa. Ele não me usa para a pessoa dizer, nossa, como Deus usa Ele, ou para minha vaidade, ou para me honrar. Não, Deus quando me usa e te usa, é porque Ele está interessado no reino dEle. Vocês estão entendendo? Uma empresa te contrata para quê? Para você trabalhar, para dar lucro, para crescer. Cristo te salvou, te ama, mas quando Ele te dá dom, não é para você dizer, nossa, que dom bonito que eu tenho. É para você colocar em prática e guerrear com esse dom, porque é o nome de Cristo que está em jogo. E você pode expulsar esses principados. Quando você vai numa casa, você está dentro dessa casa aqui, você olha para cima e vê o telhado. Você só consegue ver o telhado, mas por cima daquele telhado tem quem? Principados, potestades, hostes, tronos, tem tudo isso. Professor, você já ouviu falar de um livro, Cartas de um Diabo, isso eu aprendi? C.S. Lewis, eu tenho esse livro lá em casa, mas eu não li ainda. Eu comecei a ler, e ele trata, mas é praticamente isso, ele fala como que o diabo, ele escreve a carta, né, pro seu aprendiz, e ele vai ensinando como que ele tem que agir na mente da pessoa. Aí ele começa agindo na mente para entrar com problemas, como a pessoa vai ver o familiar, a própria mãe, depois dentro da igreja, como que ele enxerga os irmãos dentro da igreja. É estratégia. O inimigo, eu costumo dar isso nos seminários, que a Bíblia fala sobre as astutas ciladas. Então, quem é mais forte, o leão ou um ser humano? Leão. Mas o que o ser humano faz? Ele olha assim e diz assim, o leão vai passar por aqui. Ele sai de cena e arma uma armadilha. E aí ele se esconde, o leão vai, ele captura o leão, o urso ou qualquer animal feroz. Então o diabo, ele nos estuda, ele sabe onde você estuda, onde você trabalha, por onde você vai passar.
Então ele vai colocando no teu caminho as astutas ciladas, o laço do passarinheiro. Mas o inimigo não trabalha assim de aparecer pra gente com pode, às vezes acontece de ele pegar o pescoço da pessoa, enforcar, isso é batalha espiritual, dar pesadelo, isso é batalha espiritual, você não conseguir dormir, isso é batalha espiritual também, mas às vezes ele está de uma forma sutil e você tem mais chance de cair porque você não está vendo ele. E aí ele está armando cilada, olha, ele passa aqui todo dia, ele fala com essa pessoa todo dia, ele trabalha em tal lugar. Então ele vai criando astutas ciladas. Mas que Deus te livre dessas astutas ciladas. Amém? Porque a Bíblia diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Se o diabo vem na frente fazendo, Jesus vai atrás desfazendo. Toda obra na tua vida está sendo desfeita hoje. Todo principado, potestade e hoste estão sendo desmascarados na sua vida, porque o céu te chamou para reconhecer, para expulsar e para repreender. Essa autoridade foi dada a você. E você levanta a mão agora e determina na tua casa, determina na tua vida. Expulsa todo o mal lá agora, em nome de Jesus, com uma palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em busca do domínio total das nações, então o desejo deles é as nações. Aqui entra até uma matéria de escatologia, eu vou lendo e aí Deus vai me lembrando das coisas. Algumas coisas é claro que a gente tem que preparar a aula, mas muitas coisas Deus vai me lembrando. Quem deseja que todas as nações sejam unidas não é Deus, é o diabo, porque vai vir a união global. Claro que Deus quer que todos sejam unidos, mas em Cristo. Mas nessa união global, mesma língua, mesmo idioma, mesma língua, mesma moeda, isso é tudo para o anticristo. Então, o Satanás, ele está vindo com uma falsa união, mas a vontade dele é destruir as nações. As potestades estabelecem seu reinado no poder religioso. Então você vai ver muita religião que quem está lá é o trono de Satanás. E desculpa dizer, eu acredito, posso estar enganado, mas até a igreja evangélica. E quem está comandando é o próprio Satanás. Está debaixo da orientação dele, está debaixo da diretriz dele. São as potestades que influenciam diretamente a busca espiritual de povos do mundo e busca controlar suas religiões. Então, você vai ver muitas religiões no mundo, existe muito. Existe até uma faculdade que se chama Ciência da Religião. Existem tantas religiões que existe uma faculdade para isso. Se estuda sobre várias religiões. São incumbidos da criação e desenvolvimento de falsas religiões da humanidade. Então, quase toda religião você vai ver que apareceu um anjo, que apareceu o espírito iluminado. O que é isso? É aquele anjo de luz, que na verdade é o espírito maligno, fingindo que é um anjo de luz. Amém? E aí logo abaixo, diga-se comigo, dominadores, príncipe das trevas. Seriam espíritos que agem no intelecto humano. Olha só como já vai baixando. Levando as pessoas a viver escravas do ceticismo e ao que é contrário à fé. Você conhece alguém que antigamente pregava, evangelizava e hoje ele olha para a Bíblia e todo o conhecimento que ele tem bíblico ele distorce? Conhece alguém assim? Aí tu pensa, como que pode? Eu estava vendo um pastor que o homem era um hebraísta da Assembleia de Deus. Hoje ele é ateu e a vida dele é usar a teologia que ele estudou contra o evangelho. E aí você vê ele em debate. Aí eu penso, como que uma pessoa iluminada que recebeu a revelação vai pegar a Bíblia e vai ser contra? Se a pessoa só estudou a Bíblia, tá. Mas uma pessoa que já foi batizada com o Espírito Santo, porque estudar a Bíblia todo mundo estuda. Tem gente que é ateu e estuda a Bíblia mais do que a gente. Agora, uma pessoa que estuda a Bíblia, é batizada nas águas, é batizada com o Espírito Santo. Essa semana eu mandei mensagem para um pastor porque eu não acreditei. Um rapaz firme na igreja, firme, pregava, dirigia culto, e eu vi ele postando foto com os demônios no centro, cultuando os demônios. E eu não acreditei. A gente eu mandei mensagem para o pastor falou, é ele mesmo. Ele voltou para a religião. Mas, pastor Márcio, vou falar a verdade. Eu fiquei desviada por 6 anos, né? Eu voltei já tem 4 anos. E eu fiz discipulado, conheci Jesus, tinha muitos sinais, passei por muita coisa. A verdade é que o pecado ele vai entrando com um sapatinho de algodão e ele vai dando uma necrose na tua mente, né? Isso.
ele vai te pegando, ainda mais quando, tipo assim, pessoa muito usada, que ela tá arrebentando com o reino de Satanás, ele vai vir com tudo. E aí ele vai sempre, né, em juízo com Deus, ele posso ir ali, porque Deus também está provando a gente o tempo todo. O problema todo que pega a gente é quando a gente começa a se defender, porque a gente vai perdendo a pureza no coração e isso muda toda uma intenção. É uma coisa muito tremenda, né? Sim, mas É porque a nossa guerra maior não é contra o diabo, nem contra principados, é contra a gente mesmo. A nossa mente, cara, e a nossa mente, ela começa a acreditar em coisas e ela começa a desacreditar também. Então, aí que esse ponto que eu queria chegar. O que faz uma pessoa que tenha fé, que tem, imagina um pregador. Eu conheci um pregador que quando eu aceitei Jesus, eu me espelhava nele. Então eu ia para a casa dele estudar a Bíblia. Olha só, ele disse, de Bíblia eu conheço. Ele já pregou em várias igrejas, e inclusive às vezes ele ia pregar num lugar e um novo convertido. Meu sonho era ser um pregador e ir atrás dele. Hoje ele está servindo os demônios. O que faz isso? É a mente? Não. É quem é? É claro que o negócio, a irmã Carla deu razão à irmã. A nossa mente a gente vai ficando incrédulo. Mas ao ponto, porque uma coisa é a pessoa desviar e dizer, não, eu estou desviado, mas não quero saber do diabo, não. No início tu fica quietinho, mas Agora, um sapatinho de algodão, mas, que nada a ver, vai entrando, acaba contigo. Mas aqui é um caso extremo, porque, por exemplo, uma pessoa desviou e entrou no pecado, mas ela diz, o diabo eu não sirvo, porque eu sei como que é, um dia eu volto para Jesus. Agora, uma pessoa que lê a Bíblia, que já pregou, ela consegue mudar a cabeça. Só os demônios conseguem fazer isso. Pastor, Porque ela arranca da pessoa o pecado, ele tem o poder de anestesiar. a conversa hoje em casa foi o dia todo sobre isso, sobre o retorno. Tremendo. Um grande amigo meu, um irmão, ele retornou para Cristo ontem, um nome usado por Deus, e desviou de uma tal maneira, e você certo que ser, para mim ele não tinha condições de voltar, ele não voltava. O problema todo agora não é a volta dele, o problema todo dele agora é as consequências do que ele fez. Agora temos que orar por ele para que ele aguente o processo do retorno. Uhum. E quando a gente sai, a gente sai botando defeito em todo mundo. Eu não tenho capacidade de assumir o meu erro, não quero igreja. Eu vou embora porque, vou te usar como exemplo, porque o pastor não me falou um oi. Eu vou embora. Aí eu vou para fora, me sujo, e quando eu volto, aí entra o filho pródigo. O pai abraça, mas o irmão julga. É isso aí. E o problema a gente... Quando o cara é muito usado, ele também é querido, mas ele é uma ameaça. Para as próprias defesas dele. Ele é uma batalha. Porque Deus também te porque o dom volta, mas a maturidade espiritual não volta. E o Senhor vai querer lapidar essa Porque pessoa no fogo. só sabe a dor da volta quem já saiu. E tem muito santarrão dentro da igreja que nunca saiu da igreja. Ou seja, entre aspas, nunca saiu da igreja, mas está sentado na cadeira, mas nunca fez nada. Uhum. Nunca fez nada. Aí eu saí. Eu saí. Eu tive muito tempo fora. E a dor da minha volta foi 21 segunda-feira de campanha da minha esposa na igreja. Ela estava lá o dia que eu falei e depois minha esposa confirmou. E quando eu voltei, um grande amigo meu, que não é de igreja, ele me deu um choque de realidade usado por Deus sem saber que estava sendo usado. E ele falou comigo assim, toma vergonha na cara, porque igreja não é lugar de ficar entrando e saindo não. Naquele dia eu fiquei zangado com ele. Amigo, irmão, a gente jogava bola junto, brincávamos junto. E quando eu voltei para Cristo, eu fui procurar ele e conversei com esse cara, voltei para a igreja. Porque quando acontecem as coisas boas na nossa vida, nosso melhor amigo tu quer contar. A Bíblia diz que tem amigo na rua que é mais chegado que da tua própria casa. E naquele dia ele fez eu ficar zangado com ele. Ele tinha uma barraca, na barraca dele tinha sinuca e tinha totó. Uma das coisas que eu mais gostava. E toda vez que eu chegava lá, para buscar uma Coca-Cola, eu levava 2 horas para voltar para casa. E naquele dia, Deus usou ele para me expulsar do comércio dele. Eu fiquei tão zangado com ele que eu atravessava a rua, ia lá do outro lado buscar Coca-Cola, mas não entrava na barraca dele. Não entrava. Passou o processo.
Depois de muito tempo, eu fui entender que Deus me afastou da aparência do mal. Que era o processo que eu precisava me afastar para se alicerçar. Muitas das vezes nós não temos isso. Verdade. Porque quando eu saio e eu preciso voltar, quando tem festa no arraial porque tu voltou, o irmão fala assim, poxa, eu estou aqui, não teve nem para fazer churrasco. Isso aí. Irmão, você está falando aí, esse fim de dia, aconteceu um pastor amigo meu, ele sempre viajou muito e chegou a ser pastor de 12 igrejas. Só que aconteceu algumas decepções, ele perdeu também a esposa, ia falecer, deixou ele com um filho pequeno, e nisso aí ele entrou em depressão, porque ele tinha que cuidar dos filhos, cuidar das igrejas, e às vezes um não estava dando conta aqui, ele tinha que ir lá suprir, e ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão e se tratando, e se envolveu com a outra pessoa, casou, e estava firme, né, caminhando na presença do Senhor. Aconteceu no período do momento que ele veio atrair a esposa dele. Aí o mundo dele já estava desabou mais ainda. Mas eu sempre fui amigo dele, independente do erro dele ou não. Né? A gente a Bíblia nos ensina a gente não amar, né, a prática que a pessoa está fazendo. Né? Não compactuar com a prática, mas amar o pecador. A gente tem que amar a pessoa, tem que abraçar a pessoa, acolher a pessoa. Uma coisa que eu não concordo às vezes, que ele chega na igreja e alguém fala assim, mas fulano não tem jeito não. Aí, poxa, não teve jeito para você? É Teve isso aí. jeito para mim? É isso aí. Então, eu não concordo com isso, porque teve vezes, né, o Naldinho sabe como eu comecei com ele lá, o pai dele que me indicou para abrir o ministério aqui no Guarda Revolta. Começamos ali e tinha essas pessoas que falavam assim, fulano não tem mais jeito não. Já falaram que não tem mais jeito não, tu vai acolher, até uma coisa eu vou falar aqui, até nojento de falar, tu vai acolher porcaria na tua igreja? Meu Deus. Então Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós só vemos aqui muito o Espírito Santo. Então hoje tem pessoas que estão destinando à morte e está lá comigo, hoje é diácono na casa do Senhor. Pessoas que foi sujeito titulado como prostituta, né? Chegou até mim, hoje é obreiro da igreja, me ajuda muito na obra. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas julgam, né? E quando as pessoas chegam, o que a gente tem que fazer é abraçar. Então, eu estava conversando com minha esposa hoje e falando o seguinte, eu não quero saber o que os outros vão falar. Né? Porque verdadeiramente a gente, às vezes, como eu vou dizer, a gente coloca o nosso ministério à prova por causa de alguém. Nós precisamos fazer isso. Nós como servos de Deus. Né? E esse pastor, eu conversando com ele, falei, Pai, Deus é na tua vida, já foi muito usado para mim, já adquiri muita coisa boa através da vida, que as pessoas vezes, o pastor, ele é ingrato. Né? Quando você pode fazer alguma coisa para ela, você presta. Mas quando a pessoa caiu, ou quando se alguma coisa, a pessoa não vale mais. Né? Então, gratidão não é quando a pessoa só está fazendo. Ela já fez lá atrás, pois ela até errou com você, mas você é grato pelo que ela fez lá atrás na sua vida. Então, eu sou grato sobre isso desse pastor, e né, Deus fez um mover, a esposa perdoou ele, voltou com a esposa novamente. E ele é um pastor que ele trabalha, Deus trabalha com ele de uma forma tão linda que ele não tem a cronagem no coração, ele não tem a cronagem, ele é um milagre de Deus. Né? E eu conversando com ele, e ele falou assim, pastor, foi o que o Naldinho acabou de falar aí, ele falou assim, pastor, uma coisa que me entristece muito, eu estava lá jogado lá, os outros estavam me criticando, me pisando. A minha esposa me perdoou, reconciliei, estou com a minha família novamente. Agora, tem pessoas que têm visão de Deus, que vê que as coisas vão se passar, Deus está fazendo tudo novo na minha vida, está com medo de mim, de eu tomar espaço dos outros. Eu não vou tomar espaço de ninguém, eu só vou ir aonde Deus quer que eu vá. Quem não acredita muito desacreditado está sem Deus. A verdade é essa. Aqui nesse caso, eu estou entendendo o que vocês estão falando e concordo plenamente com vocês, mas aqui nesse caso desses principados, qual é a diferença? A diferença não é de um pastor que caiu, de um irmão que caiu. A diferença é de um crente que caiu e de repente, ou caiu, que a gente pensa que caía só quando faz alguma coisa escândalo. Às vezes ele caiu espiritualmente e agora ele rejeita Cristo, ele se opõe a Cristo e serve aos demônios. Está entendendo a diferença? Isso aqui é um trabalho, por exemplo, Deus me livre, a gente pecou, caímos. Deus pode nos perdoar? Obviamente, igual Dinaldo contou, o pastor, concordo plenamente, com certeza. Mas aqui, pelo menos na matéria, eu estou querendo dizer o seguinte, de uma pessoa, um pastor, que era pastor, ele cai,
Só que agora ele odeia Cristo. Ele é líder, né? Ele odeia Cristo. Ele se opôs a Cristo. Ele se revolta contra Cristo. Então, isso é a obra de quê? Claro que não é da noite por dia. É obra desses principados. Ele vai trabalhando no coração da pessoa, vai trabalhando ao ponto dela odiar crente, odiar a igreja. Porque enquanto eu tiver o temor, irmão, qual é o princípio da sabedoria? O temor. Irmão, você pode cair, Deus te perdoa. O único problema de cair é que toda vez que a gente cai, a gente volta com menos inocência. Mais consequência. Por isso que Deus não avisou a Caim, a Abel, que Caim ia matar ele. Mas também tem pecado para a morte, pastor. Tem pecado. Tem blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pecado para a morte. Não, sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: qualquer um aqui, a gente está sujeito a cair em qualquer momento, eu, vocês. O problema é que se a gente cair com temor, Senhor, eu pequei, eu fiz coisa errada, Deus ele pode nos levantar novamente. Aqui nesse caso, nós estamos falando de espíritos malignos que conseguiram manipular a pessoa, fazer uma lavagem cerebral tão grande que ela não quer saber mais de Cristo. E se ele não quer mais o Espírito Santo, E se ela resolver a reconhecer a besteira que fez, tem conserto? tem, Nesse arrependimento. caso aí, Tem. É arrependimento que eu estou falando. Pode falar. Mas um pastor que acontece isso com ele, ele vive isso tudo, é batizado no Espírito Santo, faz isso tudo aí. E quando ele cai, ele vai para um mundo totalmente diferente para servir o demônio. Não está blasfemando, não. É quase uma a Bíblia diz em Hebreus que isso se chama pisar no sangue do Filho de Deus. Pastor, eu fui criado no Evangelho. Meu pai não sabia ler muito pouco. Eu também leio pouco, tá, pastor? Eu acompanho pouco, eu não consigo acompanhar muito, senão eu leio pouco também. Eu fiz a série só. Mas, o que acontece? Fui criado na igreja. Eu, com 16 anos, meu pai falava para me batizar e eu era da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus podia usar bermuda, não podia camiseta, nada disso. Né? E eu não podia nem jogar bola. Então meu pai falava assim, meu filho, você tem que batizar. Eu falei, pai, não vou batizar, porque na hora que eu batizar, eu vou ficar exibindo se eu botar o pé na bola, eu vou jogar. E o que aconteceu? Passou isso aí, saí da igreja, comecei a fumar, com 16 anos, fumei até os 22, quando conheci minha esposa. Eu comecei a fumar, comecei a beber, saí da igreja, comecei a usar droga, entendeu? Experimentei muitas drogas, crack, uma delas. Meu Deus. Glória do Senhor. Eu fiquei viciado nisso. Mas a minha mãe orando, tirou isso aí. Eu tive desde de tatuagem, fazer tatuagem, 3 vezes. Meu Deus. O Espírito Santo falou no meu filho, não faz. Glória a Deus. O meu irmão, ele passou no mesmo processo que eu. Mas hoje eu estava falando com ele no serviço, trabalhando com ele, cheio de tatuagem, fez tatuagem. Falei com ele que quando eu estive dentro do estudo para fazer a tatuagem, o Espírito Santo falava comigo, não, faça mesmo desviado, pastor. Desviado da igreja, entendeu? Bebia, usava droga, entendeu? E às vezes estava até tomado uma, já estava ali, chegava a minha vez, para mim, veio eu não. Tu tinha. Então, nesse caso você não perdeu o temor. Não é isso? Então, o que acontece? Eu consegui trazer aquilo da igreja que eu aprendi lá embaixo, né, de criança, né, e trazendo aquilo ali. Então, graças a Deus, eu estou até hoje, mas tipo assim, eu morro de medo que um dia eu entrar para outra coisa. Eu fui convidado, pastor, eu não estava na igreja aqui, quando eu fui para Teresópolis, eu fui convidado para entrar para a maçonaria. Olha só. Meu Deus. Entendeu? Eu fui convidado. E quando eu comecei a olhar assim, falei, Senhor, será? Eu não estou na igreja e o Espírito Santo falou comigo de novo, não vai. A maçonaria é um exemplo disso. Tem muitos pastores agora mentindo. Que eu vejo como uma blasfêmia. Sim. É um absurdo. O que está em debate aqui é exatamente isso. É isso. A pessoa que peca, todos nós, na verdade a gente peca todo dia, mas a pessoa cai, vive na prática, na iniquidade. E aí ela agora se torna inimiga de Cristo. É isso aqui que Oi? É uma rebelião. Mas tem gente que é dentro da igreja, pastor de igreja, e é maçom.
Isso aí Muito, gente. eu não duvido não, É porque... verdade, aqui dele tem muito, de verdade. Porque É Satanás, muito irmãos, triste. ele é astuto. Isso é só- Ele, lembra dos principados e potestades? Então, quem é mais fácil? Satanás derrubar um obreiro, um novo convertido, ou um pastor? É mais fácil derrubar um obreiro, ou um novo convertido, ou um pastor. Mas qual é mais fácil ele derrubar uma multidão, se ele derrubar um obreiro, um irmão ou um pastor? Entendeu a diferença? Porque ele vai influenciar todo mundo. O diabo- Ele vai dar grama podre. O diabo não queria derrubar, a intenção do diabo não era derrubar Judas, era derrubar Pedro, porque o ataque seria muito maior. É cego guiando cego. Aí Jesus disse, olha, Pedro, Satanás me pediu para que deixasse que ele te cirandasse, mas eu roguei ao Pai por ti. Então veja que quanto mais você tiver autoridade, uma coisa é um novo convertido caiu. A igreja vai dizer, nossa, vamos orar por ele. Outra coisa é ser um grande líder cair. E essa queda, porque pra gente a queda é só adultério ou roubo de igreja. Mas tem quedas, existem quedas que a gente nem sabe que tem queda. Não, o cara tá no trono e ele tá influenciando com aquilo. É um cego guiando um monte. Aí vai todo mundo pra lá. E tem pessoas que... E nem sabe. Tem líderes que Porque ficam vai dando possessos. sorrateiramente Tem líderes que ficam na possessos. mente Eu assisti coisa tremenda isso. Pode falar. assisti, Banhado de óleo. sobre a queda de uma grande árvore. Porque uma árvore, quando ela é muito grande, muito velha, ela carrega ali plantas, ninhos, casas dos animais. Quando ela cai, além dela deixar todo mundo sem abrigo, e aonde que ela cai? Ela quebra muitas árvores que vai começando a crescer e ela destrói. Pastor, É isso aí. Deu para entender essa parte aqui? Do Sim, pastor. da Pastor, queda? eu tenho uma dúvida. Esse bichão aí, ele escuta o que a gente está falando, o que a gente pensa? Pensa não. O que a gente pensa só Deus. Só Deus, só o Espírito Santo, nem os anjos. Mas eles põem caraminhola. Eles podem influenciar setas, dados inflamados. Então, por exemplo, aquele pensamento assim, você não é nada, você não é ninguém, você... Às vezes tem o teu pensamento, acho que a gente pensa não sei quantas mil vezes por dia, que a psicologia diz. Tem os nossos pensamentos e tem o pensamento do diabo na nossa mente. E tem os pensamentos que os anjos e o Espírito Santo põem na nossa mente. E aí tu tem que ter o discernimento. Agora, o inimigo agora não sabe o que tu está pensando, ele deduz. Por exemplo, você está lendo a Bíblia, ele não sabe o que tu está pensando, mas ele deduz, ele está meditando alguma coisa na Bíblia. Pela tua expressão facial, pelo teu jeito. Mas, Ele... por exemplo, vamos supor, enquanto eu estou te ouvindo, ele pode estar me acusando de alguma coisa que eu fiz Pode. saber que eu estou pensando nisso porque ele me Não, ele deduz, aí pela tua reação ele vai saber. Começar a chorar, por exemplo, ele bota uma tristeza. Tu tá bem, aí ele bota uma tristeza na tua mente. Aí começa a falar aquela. Aí ele vê pela tua reação que pegou. Aí tu começa a ficar triste, chorar. Aí ele funcionou. Ô pastor Márcio, mas o Paulo mesmo diz, né, em Filipenses, tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensar. Por isso que acontece, a probabilidade de vocês terem tanto ataque na mente é menor do que nas outras pessoas. Porque a mente de vocês está sendo ocupada com o estudo bíblico. Isso é uma arma poderosa. Combate. Vocês estão entendendo isso? Nenhum outro curso que vocês vão fazer vai ter isso. Engenharia, medicina, direito. Esse curso de teologia está fazendo vocês pensarem, meditar. Isso aqui está fazendo o que na mente de vocês? Protegendo. Está criando camadas espirituais. É por isso que é uma luta para a gente estudar a palavra. Você lê a Bíblia, dá sono. Né? Você ora, aí você diz, Deus, dorme com Deus. Não, e tem uma batalha espiritual também, porque da outra vez que eu tentei fazer o seminário, de verdade, tá, gente? Eu me separei. O diabo se levantou forte. E agora não está sendo diferente. Não, é muita batalha. Porque o inimigo sabe que você vai ficar uma potência no mundo de Deus. Batalha espiritual, às vezes a porta do meu carro não abre, às vezes a última vez nunca aconteceu o carro ficar acelerando sozinho, acontecem umas coisas que. Ele estava com pressa de chegar Não, era o inimigo. Amém, olha de fogo. O inimigo vai. Vocês acham que o inimigo não lutou para vocês estarem aqui? Lutou, porque vocês estão usando a mente de vocês. Vocês estão. Não tá? Ele tá. O que acontece? Quando você dorme, agora já é aula de do Espírito Santo. Só uma pincelada. Porque eu não estou conseguindo sair desse slide, misericórdia. Quando você dorme, você está lá roncando e dormindo, aí o Espírito Santo vem, pega tudo que está... Oh, meu Deus, eu me arrepio falar nisso. O Espírito Santo vem
pega tudo que está na tua mente, que você aprendeu sobre Deus, sobre Bíblia, sobre o reino, ele pega na tua mente, limpa e joga pro teu coração. Por isso que tu acorda feliz. Agora, se você ficar o dia inteiro só vendo porcaria, os Espírito Santo vem de madrugada, não tem nada. Só viu o TikTok o dia inteiro. Tinha uma irmã que via Pica-Pau, o desenho Pica-Pau, e um dia ela falou que estava vendo Pica-Pau na igreja. Deus me mostrou o Pica-Pau, aquele desenho de Pica-Pau. Aí o irmão falou que ela assiste todo dia o Pica-Pau. Ou seja, pega a tua mente que você está fazendo hoje, porque daqui a 10 anos você vai estar no altar pregando e você vai lembrando do que eu falei aqui hoje, ou algum irmão contou um Pastor Márcio, testemunho. fala pra eles dos 15 minutos do Camilo. E aí já é pregação. Aí eu vou fugir muito Não, de só ontem. fala esse rapidinho. Não posso falar não. Ah, fala. Eu vou sair da matéria. Se der tempo eu falo, tá? Tá. E aí tem que marcar um culto. Se marcar um culto, vamos marcar um culto aqui? Vamos? Aí, pode? Pra gente fazer um culto. Não, mas vai Só demorar pra gente muito. poder- Não, faz um culto no outro dia, é. Vamos lá? Ó, diga-se comigo, depois dos dominadores, diga-se comigo, hostes espirituais. Ou forças espirituais da maldade. Seriam seres espirituais malignos, inferiores, talvez anjos caídos de classe inferior, que se encarregam de incorporar nas pessoas, trazendo todos os tipos de males e modéstia. Alguém que leu o livro todo, esse livro? Seja sincero. Eu não. Eu não perco o céu por causa de livro. Depois vocês leiam o livro esse livro da parte da demonologia, vocês vão ver um testemunho de um pastor, está nesse livro. É livro ou apostila? De um pastor. Na 15 eu dormi. Então, aqui tem um. Agora você vai ficar curioso. Aqui tem um testemunho de um pastor que ele estava expulsando demônios, acho que em Dallas. Ele conta isso no livro dele. Estava expulsando o demônio, ele pregou sobre libertação, expulsou o demônio e tá. Aí foi para casa dele, que ele morava em outra cidade. Vamos trazer para o Brasil. Ele mora em Teresópolis, ele foi pregar lá no Rio de Janeiro e fez um trabalho de libertação, expulsou o demônio, orou, voltou para Teresópolis. Uma semana depois chegaram na igreja dele com uma mulher. Falou, pastor, minha mulher está possessa, está manifestada, está lá na cantina. E quando ele chegou, ele conta aqui escrito que a mulher estava com os olhos regalados, do lado de fora, a boca espumando, e o demônio olhou para ele e disse assim, esses dias você fez um estrago no meu reino, você falou de mim e mostrou as minhas, eu não vou lembrar o que ele falou exatamente, mas mostrou os meus esquemas, mas hoje nós viemos com força, nós viemos se vingar de você. E ele conta que foi uma batalha de 2 ou 3 dias. Orava, expulsava, aí vinha outro dia. Então veja que esses principados se comunicam. Eles não têm WhatsApp não, mas se comunicam. Tá? Pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo de falar para vocês do espiritismo. Por exemplo, se você for no espiritismo, aquele bisavô teu que faleceu, ele aparentemente vai aparecer ali no corpo da pessoa, tendo o sotaque que teu avô tinha. Se teu avô mancava, ele vai mancar. Se teu avô tinha uma tosse diferente, ele vai ter aquela tosse. O que é isso? Esses espíritos se comunicam. Eu estou falando de uma organização. E aí a gente chega na igreja e diz, culto bom. Eu tinha um amigo que ele achava que culto bom é um culto que não tem hora para terminar. Eu amo, eu sou pentecostal. Se o culto acabar mais tarde por causa de um mover, eu amo. Mas, irmão, Deus é organizado. Vai louvar, não ensaiou? Mas é para Deus, irmão. Vou pregar, não estudei. Tem dia que tu vai estudar e na hora Deus vai te dar outra. Aí Deus te responsabiliza que tu vai pregar debaixo de inspiração. Aí é com Deus, pode abrir a boca que vai fluir. Agora, se tu ficar com preguiça, tu vai pregar em Abraão, vai terminar em Apocalipse, vai fazer uma salada mista na palavra. Tá entendendo? Também na Bíblia diz que o Espírito Santo te lembra das coisas que você estudou. Isso aí. Se você não estudou nada, ele não vai te lembrar de Se nada. você não estudou, como você não vai lembrar? Senhor, me dá uma palavra. Deus diz, lê a palavra. Então, aí Jesus diz que todo reino dividido Não subsistirá. não tem como. Pode pegar o melhor reino, o mais poderoso, os Estados Unidos. Se já Estados Unidos começa a guerrear contra eles mesmos, o que acontece? Guerra civil, explode, não tem. Começa a acontecer milagre na igreja, a primeira coisa é o diabo botando contra o outro. É inveja. O diabo é assim. Aí o diabo diz assim, você sabe que você prega mais, que você louva mais, que você conhece mais, que você está mais preparado. Só que quando uma pessoa prega na igreja, todo o corpo está pregando. Quando alguém louva no microfone na igreja, todo o corpo está louvando. Agora, se ele
louva para a glória do nome dele, ou prega para a glória do nome dele, ele não consegue atingir o nível da organização, da hierarquia. E aí os anjos não trabalham a nosso favor. Está entendendo? Então, olha como é importante. Principado, potestade. E vocês vão tomar café agora, é isso? Pode falar mais uns 5 minutinhos? Pode. Que aí depois vai ter a prova, não é isso? Mas você vai abençoar a gente na prova? O quê? Já tem um questionário aí. Não, mas só 5. Falta mais É só 5, vai valer 2 pontos. Olha só Não que tem nem benção. mochila. São só 5. Não, mas aí o pastor Matheus... A prova vai ser em dupla. Você botou. Você e Deus. Eu nem vi. Deixa consulta, deixa Tá facinho, irmão. Aqui, ó, facinho a prova. Eu vou ler esse questionário agora, eu não vi. Vocês vão fazer a prova o que, cara? Pode ser o que hoje? Que vocês vão tomar café daqui a 9 horas, pouco. 9h30. Então eu posso dar... Ele acabou, vai embora. Então, eu posso... Geralmente a gente lancha e volta a fazer a prova. Então, que horas que vocês querem terminar essa aula aqui, pra mim organizar? Porque aí eu vou corrigir a prova em casa. Pastor? Ó, é... 8h35. Pastor Marquinhos tá aí? Não. Escapa, É. vai Ele tá tomar assim. café. Pode ir até... Pode ir até 15 para as 9, rapidinho? Pode até 9 horas. Pronto. Que aí vocês tomam um café e fazem a prova. Amém? São quantas questões? 2? Hã? São quantas questões? 2? 2 é pra começar, mano. Não, mas aí você lê a prova e vai falando assim com mais vontade de algumas partes específicas. Não, vai ser forte. Vai tomar café, ué? Faz um resumo sobre o que vai ser na prova. Você vai dar a resposta. Vai Mas cair o você resumo. Aquela questão que eu fiz pra vocês, questionário, é praticamente aquilo. Irmão, vocês, a chance de que vocês têm que passar vai ser grande. Porque é múltipla escolha, vocês vão olhar assim, vão lembrar. E as perguntas são bem óbvias. Não é pergunta difícil. Igual, Então vamos fazer o seguinte, na hora tu vê as perguntas e as questões, só isso. na faculdade... Na faculdade é difícil, agora aqui a matéria vai estar óbvio. Por exemplo, o que é um anjo? Aí vai estar assim, o que é um anjo? É uma pessoa? Você já sabe que não. O que é um anjo? É um cachorro? Você sabe que não. O que é um anjo? É um ser com asas? Amém. Uma vez eu estava no... Eu gostaria que a prova fosse parecida com a do, como é que é o nome? Vinícius Couto. Como que ele fez? Pô, você Desse jeito que eu te falei. Mas vai ser fácil. Você já viu a escolinha do professor Raimundo? Se alguém for reprovado, só me procurar que eu vou abençoar vocês. Ei, pastor Márcio, você já viu a escolinha do professor Raimundo? Então, ele vai sentar e logo com a gente. É fácil demais. Eu tô vendo já aqui, todo mundo, os anjos ajudando vocês. Os anjos soprando no ouvido de vocês. Os anjos vão soprar no ouvido. Amém? Vamos só nessa aqui? Vamos só nessa aqui? Tá, pastor, vai. Ó, vocês são a única turma que eu não consegui terminar nenhum, os slides todos de todas as matérias, hein? Ó, misericórdia. É bom, né? Isso é Tá na bom. tua responsabilidade. Ó, vamos lá. Lucas 11:24, Jesus comentou: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Os demônios não têm direito de habitar no indivíduo que professa o nome de Jesus. No entanto, se uma pessoa que foi liberta de possessão demoníaca não professar Jesus como o Senhor de sua vida, o demônio pode retornar e possuir a pessoa novamente. Assim como os seres humanos, os demônios se diferenciam um dos outros pelas suas capacidades individuais, seus hábitos, seus caminhos, porém seus objetivos são sempre iguais: arruinar as almas daqueles a quem seduzem e enganam. Alguns demônios são especialistas em provocar doenças. Então, Lucas 11:24, Jesus diz que quando o espírito, um espírito imundo, ele sai do homem, para onde ele vai? Aqui entra uma tese de que os demônios gostam. Aqui é demônio, a parte mais baixa, tá? Lembra? Principado, potestade. Esses seres mais baixos, eles gostam de lugares secos e lugares desertos. A maioria das pessoas que veem aparições é uma casa abandonada, é um deserto, é um lugar deserto, é um lugar que não tem ninguém. Dizem que até um espírito chamado Lilith gosta desses lugares áridos. E tem pessoas que contam relatos de homens na época da Bíblia que tinham medo de atravessar deserto porque viam aparições no deserto. Mas isso aqui é só uma curiosidade para vocês. Então, quando o espírito imundo sai de alguém,
ele anda por lugares áridos e secos, procurando o quê? Descanso. Mas por que descanso? Porque os principados, potestades, provavelmente não precisam de um corpo para se expressar. Eles têm os corpos celestiais. Esses demônios que estão aqui, eles precisam de um corpo para se expressar. O ser humano tem um fascínio de querer se expressar. O ser humano quer se expressar. E esses espíritos são iguais. Eles têm a necessidade, só que para se expressar, eles entram no homem, aí dá gargalhada, aí um chora, dependendo do espírito, faz. Aquele mesmo espírito sempre faz a mesma coisa na manifestação de expressão. Por quê? Porque eles querem se expressar. Então, eles veem o corpo humano como uma casa. Olha isso, irmão. Eles veem o nosso corpo como uma casa, um repouso, um lugar. Quando você sai daqui, qual é o lugar que você quer chegar? Em casa. Em casa você dorme, deita na cama. A tua casa é o lugar do teu repouso. Então, veja, eles andam, e quando eles são expulsos, eles andam por lugares áridos, procurando descanso. E não encontrando, diz... Voltarei de onde saí. Aqui essa versão está outra. Voltarei para casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e adornada ou em ordem. Ou seja, a pessoa te expulsa da casa. Aí você vai para um lugar árido. Aí você procura uma casa para morar, não tem. Aí você diz, já que eu não achei lugar nenhum, estou todo desesperado que eu vou voltar para minha casa. Quando ele olha, a casa está varrida e adornada. Ou seja, aqui não é limpeza espiritual, é que não tem o Espírito Santo. Você sabia que às vezes o demônio sai, mas o Espírito Santo não entra? Porque você não convida? Porque o trabalho de libertação não é só expulsar. Se eu ficar anos expulsando o espírito maligno da pessoa e não orar para o Espírito Santo entrar, vai ficar sempre aquilo. Não fazer o apelo e a pessoa fazer de todo o coração. É isso aí. Na batalha a gente aprendeu, né, no seminário, que a pessoa tem que confessar a Cristo. Se a pessoa não confessar a Cristo, irmão, você vai... Eu vi uma menina, manifestou que aceitar Jesus, ela toda torta, o demônio saiu, não quero, não é no tempo de Deus. Está esperando o tempo de Deus. Pastor Márcio, vou fazer uma pergunta interessante para o senhor. Ih, Jesus. Dá sabedoria, pai. Tem um crente na igreja. Aí ele cai endemoniado. Porque já aconteceu isso. Uma vez eu estava numa igreja, logo quando eu voltei para Jesus, de verdade mesmo. Estava de visitante, mas eu tinha voltado para Jesus. E eu tive discernimento com uma coisa horrível que saiu do cara. E o pastor não fez o apelo. O Espírito Santo falou para mim, pede para esse pastor fazer o apelo para ele. Ele tinha manifestado o homem. É, o cara. Aí um dos pastores falou assim, não precisa. Ué? Mas olha só, se tu é crente e tu tá cheio de demônio, claro que você tem que renovar óbvio. sua aliança com Cristo e confessar Cristo de novo. As pessoas acham tipo assim, eu sou crente que é endemoniado, não preciso confessar Cristo. E isso deu uma discussão danada no dia. E realmente o Espírito tinha falado comigo. Aí o pastor falou para mim, um dos pastores que estava lá, essa mulher tá maluca. Mas do Senhor que tinha falado comigo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. A gente tem que ter essa A humildade, pessoa ficar endemoniado. Como é que é? tem que Por confessar mais que eu Cristo. seja de Deus, eu estou endemoniado. Tem que confessar Cristo. Tem que aceitar Senão não Cristo. fecha a brecha, né? Tem que, na verdade, se tiver algum pacto, tem que quebrar todo o pacto em voz alta. Posso fazer uma pergunta, não é nada? Pode fazer. Quando a pessoa é nascida e criada do berço evangélico, mas nunca levantou em si a mão para aceitar, nunca foi lá na frente na hora do apelo. Nasceu, foi criada ali dentro da igreja e permaneceu. No caso, está propício a ela passar por um esfriamento e entrar um demônio na vida dela, ou é necessário ela levantar a mão e ela... É necessário. Não é ir na frente é um ato que a gente faz, Sim, né? de... Mas assim, a Bíblia diz que tem que confessar. Para outro ser humano. Para tu ver que Deus... eu Aí, sempre... outra pergunta. Aham. Ela falou isso, mas aí, no caso, ela permaneceu, ela se batizou nas águas. Tem essa possibilidade da pessoa se batizar nas águas sem confessar? Eu já vi pessoas manifestar na hora do batismo. No batismo, o demônio. Essa semana alguém se batizou e eu perguntei. A pessoa foi batizada, mas já viu que eu percebi que não teve, pelo que eu entendi, não teve discipulado, não teve nada. Então hoje em dia tem igreja que está batizando as pessoas só para criar número, mas não teve ali a redenção. Quando eu fui batizado com uma pessoa que ela acabou de ser batizada, o rosto dela ficou desfigurado depois no retrovisor. Eu olhava assim, o rosto dela atrás da gente desfigurado. E ela ficou mal. Então é um trabalho, sabe? Mas assim, como a irmã falou, a pessoa... Na igreja de adolescentes se batizaram e depois
Porque às vezes é empolgação. A gente fica empolgada, não, quanto mais pessoas tiver, igual, mas o discipulado é diferente. O Então, pastor Márcio, mas também conta isso, em Romanos 10:10, fala que se confessares com a tua boca Isso aí. e creres no teu coração, É isso aí. você não está fazendo uma doutrina de Deus. É isso aí. E tipo assim, todo joelho se dobrará. Naquele grande dia, a graça tem isso. As pessoas acham que não vai acontecer nada. Mas no juízo, meu amigo, tá tudo no memorial ali. você tem que confessar, entendeu? Pô. Então, eu aceito É Jesus doutrina. como meu único e suficiente De Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Você tem que fazer a oração com a pessoa, entendeu? Porque senão ela vai ser uma pessoa da igreja, mas não de Cristo. Eu acho que eu tenho uma É um filha que tem religioso, 11, né? ela tem 11 anos. Só que quando chegar a idade de se batizar, eu quero que ela queira É isso. isso aí, não Não força não. adianta eu querer forçar isso pra Não, ela, não, porque não. ela tem que querer Jesus. E tem que fazer Né? o discipulado, porque É tem que isso saber aí. o porquê. Eu tenho Porque dois senão um filhos, eu tenho um analfabeto filho de 8 e um de 12. cristão. Meus filhos não Conhece conhecem Deus. porque filho de crente não é neto É de isso Deus. aí, é isso aí. Então, assim, meus filhos são filhos de crente, eles não são netos É de isso Deus, aí. eles têm que confessar com a boca deles. Porque tem que ter a confissão. Eu aceito, mas às vezes a pessoa cresceu tanto na igreja que ela acha que... Eu sempre Então, falo isso pra ela. eu creio com o coração, mas eu tenho que confessar. Veja como no espiritual funciona. Eu creio, mas eu confesso. Olha como no mundo espiritual funciona. Só para a gente encerrar aqui para vocês tomarem café. Vai lá. Vamos lá. Quando chega e encontra a casa varrida, adornada, ou seja, sem o espírito... Conseguiu entender a resposta? Conseguiu ou não? Conseguiu? Deu para entender? Vamos lá. Então vai e traz outros 7 piores do que ele, e entrando, passa a viver ali, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Esses 7 espíritos piores pode ser literal ou pode ser um símbolo, porque na Bíblia e no judaísmo, o 7 sempre é um número de perfeição, de plenitude ou de poder. Não quer dizer que 7 vezes, sempre que sai um demônio vai entrar 7. Imagina, queria entrar 8, mas só pode 7 porque Jesus disse que é 7. Queria entrar 6, já tem que arrumar um, porque só tem 6. Não, não é isso. Pode ser 7, mas a 7 é um número de plenitude de ciclo. E aqui uma coisa que quase ninguém fala, eu vou falar, é um bônus para vocês. A gente pensa que aqui é só a expulsão do demônio. O demônio saiu, aí o demônio fica lá esperando, agora, já que ele deu tempo para ele, não se arrependeu, voltou para o pecado, a gente volta com mais 7. Ok, isso é o que o texto está dizendo, amém? Mas também pode ter outra interpretação, que pode acontecer, que é o segundo plano. É o seguinte, é quando alguém morre, um endemoniado morre. Pra procurar familiar, né? Aí A entra os verdade é espíritos essa. familiares. Aí tem aquele espírito entra aquele espírito tem um corpo de uma pessoa que, pode ver, que tinha aquele tipo de vício. Aí sai, aí vai pro filho, o filho tem o mesmo vício. E às vezes o filho nem conviveu com o pai ou com a mãe. Isso são espíritos familiares, porque eles precisam de corpos. Mas, pastor, e quando a pessoa, você sabe que a pessoa tinha, né, assim, estava fora, totalmente fora, vivia nessa vida, mas se confessou no leito e voltou para Jesus. Aí aquele ciclo ali quebra? Não quebra. Ou aquele demônio que estava ali... Uma pessoa que aceitou Jesus no último momento, É. o espírito foi salvo. O espírito da pessoa. Mas aí, essa parte, assim, que vai pros familiares, né, que a pessoa está explicando, ainda há possibilidade de Sim. passar? Sim, porque a guerra é até Jesus voltar. Então, por exemplo, às vezes o espírito que atacou teu bisavô vai querer te atacar. Então tem gente que... Eu quando ministro de batalha espiritual, eu não faço isso, mas tem igreja que estuda a raiz da pessoa. Pega o nome do avô, da avó e vai estudando. Vai mapeando, né? Acho que é mapeamento. Eu respeito, que eu nunca participei de mapeamento espiritual, respeito. Mas eu faço de algo mais objetivo. Mas, por exemplo, às vezes tua bisavó frequentava um centro e tinha um espírito que usava ela de tal forma. Aí, por exemplo, vamos dizer que ela era mãe de santo. Ela morreu e aí o inimigo quer que você seja mãe de santo também. Agora, só que quando você tem Cristo, é quebrado. Porque Deus nunca chama um homem, Deus chama uma geração. Então, por exemplo, às vezes Deus chamou teu pai, mas ele não quis. Chamou teu avô, não quis. Chamou tua avó, não quis. Mas você quis. Então, nem você quebra esse ciclo e através de você vem a bênção. Mas a tua geração que vem vai depender de aceitar Cristo, de querer Cristo também. Entendeu? Pastor Márcio, mas também eu acredito que tem uma diferença, porque tem às vezes a possessão e às vezes também tem aquele vício, vamos supor, um pecado, que você tem ele e você gosta de fazer. Você precisa ter o arrependimento para passar por um processo de libertação. Batalha, aí entra a carne Porque também. quando a pessoa cai, a pessoa fica apavorada, mas é bom. Pô, se for uma possessão, nunca mais vai sentir vontade daquilo. É isso aí. Entendeu? Uhum. Agora tem umas que a gente tem que confessar e arrependimento e lutar contra aquela
tipo assim, quando eu parei de fumar foi uma coisa horrível. Eu tava na igreja, eu queria parar de fumar. Foi um ano, gente, de joelho. Misericórdia, Deus, misericórdia. Uma coisa É uma louca. luta contra a carne. Louca. Porque aí o corpo já viciou em algo. Porque tem coisa que é dopamina, tem coisa que é espiritual e tem coisa que é da nossa carne. E tem gente que tu olha e para de fumar na hora. E aí o inimigo vai lutar contra a nossa carne. Por exemplo, aquilo que às vezes... Eu tenho que terminar, né? Aquilo que é a minha fraqueza, talvez não seja a tua. Por exemplo, tem coisa que pra mim... Tem coisas que pra mim não é pecado. Eu olho assim e penso, nossa, como que aquele irmão pode ter caído naquele pecado? Só que talvez a tentação dele pra mim não é nada. Mas talvez a minha tentação pra ele também não é nada. Por exemplo, caiu naquilo, aquilo ali pra mim eu ia tirar de letra. A gente não sabe o nível de tentação de cada um. A Bíblia diz que a gente não é tentado além do que a gente possa suportar, mas que a tentação vem. Então, às vezes, aquilo que é tentação para mim não é para você. Tem gente que a tentação dele é dinheiro, tem tentação que é outra coisa. Então, terminar para a gente orar. Mais uma coisa aqui. Meu pai, quando ele faleceu... Quem? Meu pai. Em 2020, primeira pandemia, eu saí da minha casa e fui para o Espírito Santo. E lá a gente, todo mundo na roça, meu pai adoeceu. E eu não estava na igreja na época, mas eu estava na casa do meu irmão, que era o presidente da congregação lá, o presbítero da Assembleia de Deus, no sítio dele. E meu pai adoeceu, eu peguei meu pai dentro da cidade e levei para esse sítio, para sair de dentro da pandemia, né? Primeira pandemia. E meu pai doente, eu levava meu pai, ninguém descobriu que meu pai tinha no hospital, nada. E um dia eu chorando, fazendo um galpão para ele lá. E chorando, e chega um irmão, um presbítero que também mora no Rio. Meu pai conhecia ele mais de 20 anos que eu não via ele. Ele desceu, estava lá, o chefe de cozinha estava no alto laboratório de café que tinha fechado tudo no Rio de Janeiro, já na pandemia. Ele desceu, falou comigo assim, como é que tá teu pai? Tá, eu chorando, falei, meu pai tá mal, meu pai não tá legal não. Era na quinta-feira, que tinha dito era quinta-feira, ele, ó, nós vamos ter igreja hoje, mas hoje Deus me mandou um alto da lavoura. E hoje nós vamos casa pra gente fazer um culto. Se o irmão Genival não quiser ir, que é o dono do sítio, eu vou sozinho, eu e o ex do meu filho. Ele falou assim, e eu deu 7 horas nada, deu 8 horas nada, quando deu 9h30, saiu da igreja, foi pra lá e chegaram na casa. Quando eles chegaram lá, batendo na porta, tá, meu pai na cama na sala, na casinha de roça, botar a cama dele na sala para todo mundo saber a dele. Quando fizeram o culto, o irmão Genival fez o apelo. E quando fez o apelo, eu perguntei se eu queria voltar para Jesus. Meu pai separado da minha mãe, muitos anos. E dali para cá ele não estava indo na igreja, mas não estava em comunhão. E quando fez o apelo, perguntou assim, irmão Valdo, o senhor quer voltar para Jesus? E meu pai, já voltei. Ele falou assim, o senhor está em comunhão comigo? Meu pai, não. Ele, o senhor quer hoje se confessar e voltar para Jesus? O que meu pai estava passando? Meu pai não falou mais nada. Irmão, se o irmão não quiser falar, só levanta a mão. O pai fazia assim, ó, a coberta até aqui assim, ele fazia assim com o braço assim, ele tentava falar, a voz não saía. Eu já vi isso. O braço fazia assim, para tirar debaixo da coberta, não saía. O irmão Genival olhou nele assim, na hora, e falou, vamos orar. Levou a mão na cabeça dele, orou, quando acabou de orar, falou, irmão Valdo, vou fazer mais uma vez um apelo para o irmão. Eu quero voltar para Jesus, meu pai, eu quero. Glória a Deus. Isso aí. Quando ele levantou a mão, o irmão Genival falou assim, Deus me mostrou, o diabo estava te sufocando, segurando o braço. E eu via o braço do meu pai fazendo assim, ó, embaixo da perna, querendo levantar e não conseguia. A voz ele queria falar e não saía nada. Poucos dias depois o pai faleceu. Eu já vi. Aqui nós estamos no meio de todo mundo adulto aqui, gente. As meninas eu vou falar. Meu pai morreu com 68, faltava menos de um mês para 69 anos. Entramos na casa do meu pai para pegar as coisas dele, para assim, documentos, essas coisas, para fazer os equipamentos, né? Eu achei na casa do meu pai e meu irmão mais novo, 60 camisinhas. Era mulherina. Eu acredito que Deus levou ele, né? Deu essa oportunidade para ele.
levou ele, meu pai foi pro hospital dali, meu pai se recuperando, ele teve que ganhar alta no hospital, ele veio e deu infarto e faleceu. Entendeu? Não podemos nem fazer a velório dele. Mas aquilo ali, o que me confortou meu coração, aquilo ali, é saber que meu pai morreu Com Cristo. Não deu a chance Glória a dele Deus. voltar. Deu a oportunidade. Porque sabia que ele não ia permanecer. É, Isso aí. isso aí. Tudo o que ele tinha dentro da casa dele ali, meu pai tinha sede de viver. Entendeu? Ele queria viver. E para ele, o viver dele, eu falo assim, porque eu tenho um garoto aqui hoje aqui, mas o homem, quando ele fica velho, eu conheço um presbítero dirigente da igreja lá também, foi criado junto, nós fomos criados juntos, ele largou a esposa dele, que estava com uma mulher de 35 anos, ele tem 70. Rico, hoje o homem está milionário. O patrimônio dele chega a quase 20 milhões, fazendeiro. A esposa dele e a minha mãe foram criadas juntos, meu avô, dono de uma fazenda do lado, o pai dela dono da outra. E foram criados juntos. Entendeu? Hoje ele largou a esposa dele, toda a mulher de 35 anos. O homem, quando ele fica velho, ele acha que ele não vale mais nada, ele começa a querer ser miserento. É onde cai. É. Eu já vi muito caso da pessoa quando você vai expulsar, e a pessoa quer confessar e não consegue, quer vir na frente e não consegue, então tem que orar. Por exemplo, eu teve um irmão que ele queria aceitar Jesus, mas ele diz que a perna dele bambeava, não conseguia. Queria confessar a Cristo e não conseguia. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Já, hoje eu passei, Jesus, 5:09. Você vai cantar aquele corinho, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Bem, vocês vão tomar café agora e depois vocês vão vir fazer a prova, não é isso? Aqui tem a prova do Pentateuco. Quem fez, se eu ficar chamando nome por nome, pode ser que demore mais. Então, você vem aqui e veja o teu nome, tá vendo? Estou vendo aqui o dedo de Nalva. Aí você vem aqui, olha o seu nome, é a correção do Pentateuco, tá? Vou deixar aqui. Vamos orar agora em nome de Jesus? Eu pedi a missionária fazer essa oração. Missionária, a senhora pode fazer essa oração? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Arabaxanda, arabacanta, arabaçai. Shuriabandaraba, Shuri cantaraba, Shabada cantaraba, Sebadai. Shuriandaraba, Shuri cantaraba, Sebahaba, Choki Bandaraba. Drabanturia Serraba, Choki Bandaraba, Rabadaraba. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia.